Vamos fazer aqui uma leitura no livro do Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 13, né? O qual vem dizendo assim: Jesus purifica o templo. Então, vamos fazer a leitura. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azoraque de cordéis, um chicote, né? Um tipo assim de um chicote. E lançou todos do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas, né? Ali naquele momento que o Senhor chegou ali no templo de Deus, que estava ali aquelas pessoas negociando, aqueles animais, o Senhor Jesus, ele estava na mão com um chicote na mão e começou, né, a pegar aquele chicote. Não foi chicoteando aquele povo que estava ali, não foi. E algumas pessoas eu já ouvi falando que foi, mas não foi. A Bíblia deixa bem clara que foi nos animais, né, os bois, os animais que estavam ali, e foi tirando tudo dali, entendendo? Então nós vamos dar início aqui. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Quer dizer, se a pessoa não cuida da sua própria casa terrena, vamos dizer que a pessoa ela pega a sua casa, ela começa a convidar amigos, a fazer festa continuamente, né, todos os dias, assim, finais de semana, né, fazer festa diariamente, assim. Então, aquela casa que era uma casa de família, que era uma casa respeitada, as pessoas não vão ter mais aquela casa como uma casa de família, vão ter como casas de badernas, né, sem respeitos. Então foi isso que o Senhor disse, né, pela palavra dele, né, que o zelo da sua casa te consumirá. Quer dizer, se o Senhor deixa aquela cena ali, aquele cenário ali, continuar ali na casa de Deus, mais tarde não iam mais considerar como uma casa de Deus, porque estava demais, estava como se fosse um mercado. Então, o Senhor nos ensina dessa maneira. Responderam, pois, os judeus, disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isso? Jesus respondendo e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então, quando o Senhor disse que se derrubasse aquele templo, em 3 dias aquele templo ele era erguido, ele estava falando do corpo dele, do templo dele.
né? É que nós sabemos que após o Senhor morrer, com 3 dias foi ressuscitado. Mas eles não entenderam que, como a palavra diz, quem é espírito, quem é carne. Mas vamos dar início aqui. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Né? Então ali o Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, né? Como discípulo assim no culto, e sempre ia até a noite com Jesus, né? Para que não fosse visto pelos fariseus. E ele começou a indagar o Senhor Jesus, mas nós sabemos que o que ele perguntava ao Senhor Jesus, a resposta do Senhor é totalmente diferente do que ele queria ouvir. Era a respeito do reino do céu, da salvação. Não é isso? Então Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus responde para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a pessoa realmente que toma um passo, decide a servir a Deus, a fazer a vontade do Criador, é uma pessoa que vai viver em espírito, porque não vai ter espaço para as coisas desta vida, coisas incorretas. Não. Ele vai meditar na palavra de Deus de noite, buscando a Deus. Então viverá em espírito. Então aquele que é em espírito, as coisas do Senhor, a palavra, os ensinamentos do Senhor, tem mais facilidade de entender. E o qual não é espírito, não vive em espírito, não vai entender. Não vai entender. Então é isso aí. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabeis isto? Na verdade te digo que nós dizemos e que sabemos e testificamos e que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Quer dizer, uma pessoa que não esteja em espírito, não tinha como entender os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas aquele que está em espírito, sim, tinha totalmente facilidade de entender o que o Senhor estava querendo dizer. Então, por isso que o Senhor falou que nós é espírito, e carne é carne. Então nós vamos dar mais início aqui a palavra do Senhor. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como os crereis se vos falardes das celestiais? Não tem como. Uma pessoa, se não estiver em espírito, não pode entender das coisas celestiais. É isso mesmo. Então aqui, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu, que desceu do céu, o Filho do homem que estás no céu. Isso é uma parte também que às vezes eu vejo pessoas dizendo que após a morte de uma pessoa, mesmo que servindo a Deus, vai para o céu. Não, ainda não vai para o céu, porque no céu, lá só habita só Deus, e o seu Filho e o Espírito Santo.
Porque quando a palavra diz aqui que ninguém foi ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que desceu do céu, está falando em Cristo Jesus. Então, além desses três, não tem mais ninguém no céu, né? Ou às vezes os anjos também, né? Do nosso Criador. Mas ninguém após a morte vai diretamente para o céu ainda, só depois do juízo final. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso aí. Essa aqui foi a leitura. E para que possamos termos a vida eterna, para que venhamos ter gozo eterno, morando com o nosso Deus, nós precisamos andar como o Senhor andou, fazer a vontade do Senhor, se afastar das paixões terrenas desse mundo e aplicar o nosso coração na palavra, nos ensinamentos, na doutrina do Senhor Jesus, nos mandamentos do Senhor, né? Então, queridos e amados, é isso aí. Essa aqui foi uma palavra que eu tirei hoje para ler e passar para vocês. Como o Senhor Deus é maravilhoso, e que essa palavra ela possa lhe fazer um grande efeito na sua vida, na sua alma, na sua família, no seu coração, e que você possa entender e que você possa abandonar este mundo e procurar a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.